eu estou falando com vocês, do jeito que vocês estão falando aqui, a gente está falando em todo momento. Então eu falava assim, gurias, a gente tem que estar nesse set de gravação, porque o cinema ainda é uma área muito elitizada, muito de pessoas brancas e principalmente de homens. Então o que eu falava, ó, vamos com roupas que denominem a nossa identidade. Vamos estar de bata, vamos estar com turbante, com um blazer de tecido africano, porque isso está posicionando a nossa, da onde que a gente vem e o que a gente está falando. A gente está falando de um cinema negro, a gente está falando de um filme militante. E a gente está falando de uma situação que é muito cara para nós, que é a questão de permanecermos vivos nessa sociedade racista que nos mata a cada 23 minutos. Então a gente tinha isso e a gente tinha uma estratégia que era circular com esse filme por festivais de cinema. O filme era de ser um curta-metragem. Quando a gente foi para a ilha de edição, a gente foi montar, a gente percebeu que a gente tinha muito material e que o curta não ia dar conta desse filme. Então o filme se transformou no processo num longa-metragem. Então, depois disso a gente falou, tá, agora a nossa carreira é passar por festivais. Porque se a gente não passar por festivais, aqui no audiovisual brasileiro, o filme não é qualificado. Ele vai ficar como sendo uma questão alternativa, uma questão que é só racismo que vocês estão falando, então só pessoas negras que vão falar de racismo. E a gente sabe que não, que a gente precisa dialogar com todas as pessoas. Então, em 2017, quando a gente coloca o filme na rua, o caso completava 30 anos no Rio Grande, completava, né? 30 anos, em maio. E aí eu tive um posicionamento de que a gente precisava demarcar essa data. Vamos estrear com esse filme no dia em maio de 2017. A gente fez uma marcha do centro da cidade até o cinema e lotou um cinema grande de Porto Alegre. Isso deu uma repercussão grande, porque as pessoas queriam saber quem são aquelas pessoas que estão fazendo produção, que estão fazendo um filme, que conseguiram lotar um cinema importante da cidade e que fizeram uma marcha, pessoas que não são tão conhecidas dentro do cinema. E só que com essa exibição, muitos festivais não aceitam filmes que não são inéditos. Então a gente correu esse risco, fez essa exibição em maio, disse que para que a gente veio, qual é o debate que a gente quer fazer no cinema. E aí o filme passou no Festival de Cinema de Gramado, que é um dos festivais grandes que a gente tem no país. Ele passou na programação oficial, não concorreu a prêmio por conta dessa exibição. Mas aí o Festival de Cinema de Gramado acontece no inverno, no sul, que é 2 graus, na Serra Gaúcha. E a gente conseguiu lotar um ônibus com 45 pessoas para ir para a Serra para ver esse filme. Então a gente já fez um outro movimento, que era chegar nessa Serra Gaúcha, nesse festival, que é um festival grande no país, com pessoas que não são os nossos rostos, e a gente ir lá ocupando esse cinema só para ver um filme que estava numa segunda-feira, na sessão da tarde, e retornar de novo para a capital, mais 2 horas de ônibus. E isso já deu outra repercussão. Então, o filme tem tido repercussão porque ele tem um movimento, aonde a gente vai, aonde o filme é exibido, a gente sempre vai com um bonde. Aí a gente começou a falar que o documentário, ele tem o bonde do documentário, porque em tudo que é lugar que a gente vai de bonde. E é isso que tem feito esse filme, né? Só que chegou nos 14 culpados, saber quem foi, quem executou, porque teve uma gama de pessoas envolvidas nesse episódio, uma gama de pessoas querendo saber o que aconteceu de fato com o Júlio César. Teve pessoas do movimento negro, pessoas dos direitos humanos, teve a imprensa, então teve muitas pessoas envolvidas. E a gente precisa saber disso, que a gente tem que envolver as pessoas para mudar. E aí a gente, nesse mesmo ano de 2017, a gente foi para o primeiro festival internacional e ganhou um prêmio. A gente estava super feliz, né? Vamos para os festivais, então agora é isso aí. Porém, os festivais pararam de nos selecionar. E pararam, a gente não participava de mais nenhum festival, alguns festivais tinham que pagar, a gente pagou, depois a gente não tinha mais dinheiro de onde pagar. A gente fez de novo uma campanha, as pessoas doaram dinheiro para a gente poder fazer inscrição e nenhum festival selecionava.
E aí a gente percebe que o racismo atua em todas as áreas, né? Quem são as pessoas que estão selecionando filme para festivais? Elas consideram importante ter um filme desse num festival? Elas querem debater sobre isso? E se esse filme chegar, quem são as pessoas que estão no júri desses festivais? Quando esse filme chega em algum festival, o júri vai dar um prêmio para esse filme? O júri vai dizer que esse filme merece um prêmio? Então a gente vê que o racismo vai em todas as esferas, ele está. E aí a gente não conseguiu mais nenhum festival. A gente tinha um produto, a gente tem um debate e a gente precisava ocupar os espaços. Então a gente pegou e foi para a sala de cinema. Aí então a gente falou, então tá, os festivais não nos querem, então a gente vai ocupar as salas de cinema. E foi em março de 2018 que a gente começou a fazer o circuito comercial do filme, por conta das portas que foram fechadas, da estrutura racista que a gente tem nesse país. Em março a gente começa por Porto Alegre e consegue ficar 2 semanas em cartaz. E aí surge a notícia de que esse filme, com essa sala de cinema, torna-se a segunda mulher negra no país a conseguir botar um longa-metragem em sala de cinema comercial. Isso após 34 anos de silenciamento. A primeira mulher negra foi a Adélia Sampaio em 1984, com O Amor Maldito, que é uma ficção. Então, só depois de 34 anos que a gente consegue colocar um filme em sala de cinema comercial. E aí a gente começou uma outra batalha, que era conseguir distribuir esse filme nacionalmente. Então existe dentro do cinema uma empresa chamada distribuidora, que ela pega o filme e distribui para todas as salas de cinema ao mesmo tempo. E a gente foi conversar com várias empresas, só que nenhuma tinha interesse no filme. Falavam que o filme não era perfil delas, outras nos cobravam 50 mil para começar o trabalho, um valor que a gente não tinha. Então a gente pegou e então tá, vamos fazer isso por nossa conta, né? Vamos fazer então uma distribuição independente. Se a gente fez uma produção independente, vamos continuar fazendo isso. E o ano de 2018 foi isso. A gente circulou por 15 salas de cinema o ano todo. Enquanto uma produção consegue fazer isso em um mês, a gente levou um ano para conseguir passar em 15 salas de cinema. A gente foi de estado em estado, passava os filmes, fazia debate, e aí a gente percebe que para um filme ficar em cartaz, ele precisa ter público, né? E se a sala de cinema não tem público com aquele filme, ela te tira de cartaz. Então a gente fazia estratégias de comunicação para ter público. A gente ficava a primeira semana assim naquela agonia, né? Vamos levar público, vamos levar público. Quando fechava a semana, tá, vocês tiveram público, fechou, então vai continuar em cartaz. Aí mais uma outra agonia para conseguir levar pessoas, leva pessoas, tá, conseguiram mais uma semana. Aqui em Salvador foi o tempo que a gente mais ficou em cartaz, a gente ficou um mês no Corredor da Vitória, sempre tendo debates, tiveram debates importantíssimos, e aqui foi o tempo que a gente conseguiu ficar em cartaz. Depois desse processo, a gente começou a participar dos festivais de cinema, né? Porque começou a sair notícia como que tem uma produção negra e que não está nos festivais. Então a gente participou agora, na carreira do filme, a gente tem mais de 20 festivais e prêmios. E aí, em agosto de 2018, a gente entrou com uma seleta lista, que é a lista de filmes que podem representar o Brasil no Oscar. Então foi a primeira vez que uma produção negra e com uma temática negra conseguiu chegar nessa lista. Mas por quê? Porque para chegar nessa lista tem esses vários passos que tem que ser feito. Tu tem que ser um longa, tem que entrar em sala de cinema comercial, tem que ficar um determinado tempo numa sala de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não pode ser em qualquer sala. A gente saiu daqui e foi pro Acre. A gente, não, bora pro Acre, a gente tem que apresentar esse filme no Acre. E a gente foi pro Acre. Se a gente ficasse só nessa, a gente não ia poder ser candidata para essa lista. Então tem muitas barreiras, né? E aí a gente conseguiu chegar nessa lista para representar o filme.
nessa celesta lista do Oscar. E aí, esse ano, a gente conseguiu assinar o nosso primeiro contrato. A gente assinou um contrato com um canal de TV e o filme, hoje em dia, ele passa na programação do Canal Brasil. E agora a gente conseguiu assinar o segundo contrato, que é de distribuição internacional, que hoje começou no dia 25 de julho, no Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha. O filme começou a ser exibido para 18 países da América Latina, em versão espanhol e inglês, pela Google Play, pelo iTunes e outras plataformas digitais. Então, existe todo um processo, essa trajetória do filme, né, que só foi possível porque tinha isso, teve esse diálogo, teve as pessoas assistindo aqui, ficando para o debate, porque a gente considera isso aqui extremamente importante. É disso aqui que a gente vai poder mudar um pouco, vai mudar um pouco essa nossa realidade, né? Isso aqui a gente, por conta dos contratos, a gente não pode exibir, mas a gente sabe o quanto é importante dialogar com os nossos, com nós, né? Isso que é importante. Então a gente sempre vai fazer e a gente vai ir para outros espaços. Então, passar para a Vilma e depois a gente continua mais um pouco do debate. Obrigada, Camila, reiterando a honra.